Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre mais um módulo e a semana que vem, tá? A gente vai fazer a devolutiva das duas atividades, combinado? Então, o nosso tema hoje é Koferbol. Professora, o que é esse jogo? Nunca ouvi falar. Gente, o Koferbol é uma modalidade que também tem cesta, como o basquete, mas que permite a participação ao mesmo tempo de homens e mulheres. É um dos poucos esportes misto existente, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Koferbol, tá? Ele surgiu na Holanda no ano de 1902. Foi inventado pelo professor de educação física Nico, tá? E os holandeses se inspiraram num jogo chamado ringball, que conheceu na Suécia durante um curso de verão. Depois de alguns ajustes, né, Nico ele adaptou o esporte e o nomeou como Koferbol, que em português significa bola ao cesto. Só que naquela altura, a Associação de Educação Física de Amsterdã procurava um jogo que pudesse ser praticado por jovens, crianças, adultos, de ambos os sexos, com o objetivo de mantê-los ocupados, já que no início do século não era mais comum mulheres praticar esportes. Seja um esporte ou simplesmente uma recreação, o Koferbol conseguiu revolucionar sua época, se tratando do início do século XX, tendo extrema importância na questão social, colocando a mulher nas mesmas condições que o homem. Apesar de diferente, o esporte teve uma boa aceitação e começou a se expandir e a se popularizar pelo resto dos países e em territórios coloniais holandeses. Apesar de ter sido inventado em 1902, a modalidade só foi registrada no ano seguinte com a criação da Associação Holandesa de Koferbol. Já em 1928, o esporte foi novamente apresentado como modalidade de demonstração nos Jogos Olímpicos de Amsterdã, na Holanda. Depois de duas participações em Olimpíadas, o esporte ele sofreu um novo impulso com a criação da Federação Internacional de Koferbol. Isso aconteceu em 1933. Já no Brasil, ele é um esporte recente. Ele chegou oficialmente no Brasil em 22 de outubro de 2000. Só que em 1998, o carioca Marcelo Soares, essa pessoa que vocês estão vendo na imagem, tá? Na época ainda ele era estudante de educação física. Ele teve seu primeiro contato, tá, com esse jogo e ele ficou intrigado com o fato de ser jogado obrigatoriamente por homens e mulheres. E após ele ter feito muita pesquisa, ele teve a ideia de trazê-lo ao nosso país. No Brasil, o único lugar da América do Sul praticado é na Zona Norte carioca, lá no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouquinho sobre a quadra. O Koferbol é realizado em um retângulo. Vocês podem perceber aqui, ó, tá? Ele mede em torno de 40 metros de comprimento e 20 de largura, conforme está mostrando aqui na imagem, tá? E ele é dividido por uma linha central, essa linha aqui, ó, que aí a quadra ela se divide em duas metades. Essas metades, tá, constituem-se em zona de ataque e defesa, podendo ser praticado também em campo, que seria o gramado, ou em quadra, que pode ser de cimento.
A cesta, conforme vocês observam aqui, essa daqui é uma imagem real, tá? Aqui é uma imagem fictícia, mas que tem as metragens. Ela deve estar a 3,5 metros de altura. E o cesto preso lá no alto, tá? Conforme essa imagem aqui, ó. E ela não tem fundo. E ela deve ter 25 centímetros de comprimento e 40 de diâmetro. Cada zona possui uma cesta, ou seja, vou voltar um pouquinho. Para vocês perceberem aqui, ó, que cada zona, ou seja, cada metade da quadra tem uma cesta lá próximo ao final, tá? É como se fosse a do basquete, que ela fica posicionada a 6,67 metros da linha de fundo. Olha aqui onde está a linha de fundo. Olha aqui a distância, ela tem 6 metros para ela estar instalada aqui. Por que que ocorre isso? Porque os jogadores, eles podem efetuar o arremesso aqui por esse espaço, ó, por trás da cesta, tá? E quando a bola ela toca na linha, aqui, ó, de fundo, é considerada como se fosse fora. Mas se a bola estiver fora do campo, sem tocar nessa linha ou no solo, ela ainda estará em jogo, assim como ocorre no basquete, tá? As partidas com adultos têm duração de 2 tempos de 30 minutos e um intervalo de 10 minutos. Vamos falar um pouquinho agora sobre a bola. No Kofferball, vence a equipe que marca mais pontos jogando a bola dentro da cesta, logicamente. Numa mistura de basquete com handball, tá? E é usada uma bola semelhante à de futsal de adultos, com o diâmetro entre 68 centímetros e 71. E o peso é em torno de 450 gramas. Essa imagem aqui é uma bola real, tá? Do Kofferball. O jogo em si é bem simples, gente. Assim, no Kofferball você marca pontos quando acerta a bola lá na cesta do time adversário, como se fosse no basquete. A cada 2 cestas, os times trocam de zona, tá? O que seria? Eu vou voltar um pouquinho. Se o time A tá aqui e o time B tá aqui, depois de um time efetuar 2 pontos, se o B tá aqui, ele vai trocar com essa metade aqui. Então, ele vai vir para essa metade e o time A que estava desse lado vai lá para a outra metade. Isso é chamado de zona, viu, gente? Deixa eu passar aqui. E os defensores, eles viram atacantes e os atacantes viram defensores. Então, até nas posições, também eles trocam. E na metade do tempo de jogo, que são 2 tempos de 30, como falado, os times, eles trocam de lado na quadra. Aí, eles trocam realmente de lado, tá, gente? A descrição do jogo é a seguinte: cada homem marca outro homem e cada mulher outra mulher. Não é permitida a marcação 2 contra 1, nem a marcação entre os sexos opostos, tá? Então, assim, se eu tenho um time, eu posso marcar uma pessoa, mas eu e meu colega não pode marcar essa mesma pessoa, tá? E outra, sempre homem marcando homem e mulher marcando mulher. Também não vale contato físico, como segurar, empurrar, tá? E também não é permitido andar com a bola na mão e nem quicá-la. O que você tem que fazer? Você tem que passar essa bola, tá? Aí você vai passando até chegar no cesto. E deve-se trocar passes a fim de ficar mais próximo dela. No jogo, o bom é isso, né?
assim, bom no sentido de maior participação dos outros atletas, pois uma pessoa que quer jogar sozinha, chamada de fominha, né, que não passa a bola para ninguém, não conseguirá não conseguirá jogar sozinho, e o jogo terá maior participação de todos, devido à necessidade dessa troca desses passes. E no jogo são disputados por duas equipes, como vocês observam aí, tem a equipe de vermelho e a equipe em branco, tá? E cada uma consiste de 4 jogadores do sexo feminino e 4 jogadores do sexo masculino, dos quais 2 homens e 2 mulheres são colocados em cada uma das zonas, ou seja, eu tenho, na verdade, entram 6 jogadores, só que o que acontece, desculpa, 6 não, 8, né? 4 homens e 4 mulheres. Só que na hora do jogo em quadra, só entra somente 2 homens e 2 mulheres, tá? Que eles entram nesse quadrado, que são chamadas, né? Ou seja, numa zona haverá um quadrado atacante e na outra zona um quadrado defensivo. Assim, os jogadores da defesa não podem ficar no campo de ataque, nem os atacantes defender. Após 2 cestas, o que acontece? Invertem os papéis. Quem estava lá na defesa vem para o ataque e do ataque vem para a defesa e eles trocam a quadra. E por ser um esporte misto, como vocês podem observar, ó, na imagem, tem homem, tem mulheres, né? Tem homens. Homens e mulheres vão jogar lado a lado, no que se refere à tática de jogo. Ambos têm a mesma função, ou seja, de atacar e defender. E com isso, a marcação durante o jogo é a de homem marcar homem e a de mulher marcar mulher, como já dito. E reforçando, nunca há uma marcação do 2 contra 1. A relação sempre é 1 contra 1. Vocês puderam observar que não possui muitas regras. É um jogo fácil de entender. Nós temos apenas algumas penalidades. Uma penalidade, ela é marcada sempre, tem que tomar algumas condições, que nem ela obstrui, quando você obstrui, agarra ou corre contra o atacante, impedindo dele obter uma posição livre, isso é uma penalidade, tá? Então você não pode impedir dele pegar a bola, tá? E nem agarrá-lo, nem correr em direção ou contra o atacante. Também não é permitido lançar a bola ao cesto quando se está marcado, que no caso é quando o adversário defensivo do mesmo sexo estiver à distância de um braço entre si e o cesto. Então aí manifesta a intenção de impedir o lançamento com os braços erguidos. Defender irregularmente, impedindo-os, portanto, de passar a bola. Então, pelo fato de você estar aqui, ó, essa aqui, ó, tá tentando passar para ela. Se caso ela fica aqui e não deixa ela passar, apesar que é uma marcação do jogo, mas ela tem que estar afastada, tá? Então, se ela impede esse passe de bola, é uma penalidade. Tirar a bola da mão do adversário também é outra penalidade. A quinta é entrar na zona restritiva, imaginária, porque aqui não tem demarcando uma zona, tá? Então, o que acontece? Se você entra nessa zona restritiva, que seria mais ou menos você imaginar que tem mais ou menos uns 2,5 metros de distância do poste, tá? Que seria isso aqui, ó, esse círculo aqui em azul. Então, essa zona aí, quando você adentra, né, é uma penalidade também.
E assim, quando ocorre uma falta, normalmente é cobrada no local, tá? Onde foi marcado, como se fosse no handball. E outra, os atletas, eles sempre têm que ficar, como eu falei para vocês, 2,5 metros dessa zona restritiva, tá? Porque senão também é falta, tá? Então nós vimos um esporte diferente, que ele é recente, tá? É pouco praticado aqui no Brasil, praticamente só é mais lá no Rio de Janeiro, tá? E tem assim, ele é simples de jogar. E quando nós estivermos na nossa quadra, a gente vai praticá-lo, tá? Então, eu vou passar uma atividade para vocês e vocês vão refletir através dessa explicação, e também tem no site do portal do Objetivo.